السلام عليكم الإخوان، تحياتي. معكم الدكتور جواد الديب، المهندس والباحث في التكنولوجيا المستقبلية. كما وعدناكم على اليوتيوب، آه، اليوم إن شاء الله غادي ندير لكم واحد الفيديو في لي شابيتر اللي كنت قلت لكم على ديك الموسوعة اللي عندي فيها 12 شابيتر. كل شابيتر كيتحدث على التكنولوجيا، على الهندسة، على لي ديزاين، على لي زافونتور، على لي ريليجيون، لي بوليتيك، لي كوميرس، يعني كل حاجة باش كتميز في لي شابيتر. دونك انا غادي نحاول ندوزو واحد دوزة خفيفة على لي ريليجيون ديال العالم كاملين، يعني المعتقدات الدينية يعني اللي كاينه في العالم كامل تقريبا. كاين اللي ما عارفش بالنسبه اللي عنده شي نقص في الدين، في شي بلاصه، في شي مكان على وجه الارض. كاينين ديانات انا براسي ما كنتش عارفهم الصراحه هي هادي. واليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد الملخص موجز غادي يكون بالبرتغاليه. هذا الفيديو هذا تدار بالبرتغالية، ومن بعد غادي نترجموه إن شاء الله للعربية. ومن بعد كل دولة على حدة غادي نمشيو لعندها ل... يعني غادي نسافرو نديبلاصاو لكل دولة دولة، وكل يعني في جميع أنحاء العالم باش ن... ناخدو الثقافات والديانات ديالهم والمعتقدات ديالهم. اوكي، دابا غادي نشوفو ان شاء الله معنا هاد الروبورتاج، ونتمنى يكون في المستوى. هذه الديانة الهندوسية تقريبا، وكما كتعرفوا الهند الديانة الهندوسية تقريبا فيها شي 600 ألف، تقريبا شي 600 طائفة ديال الهندوس، وعندهم يعني البقار والحمام هذوك سميتهم كما كيقولوا الفئران. ممنوع تقيسهم، تيكون عندهم حظر. كاينه بوديزم، البوذية. E resolve não voltar. Depois de uma jornada espiritual, ele finalmente se torna iluminado. Alcança o Nirvana, quando percebe as 4 nobres verdades: que a vida é sofrimento, que o sofrimento existe por causa de desejo, que existe um fim para o sofrimento e que ele se encerra seguindo o nobre caminho óctuplo, um método para se afastar do desejo. Assim como os hindus, os budistas acreditam em uma versão de karma e samsara, o ciclo de morte e renascimento, e alcançar o Nirvana é a forma de escapá-lo. Judaísmo é uma religião monoteísta que acredita na existência de um Deus supremo e todo-poderoso. Judeus acreditam que Deus criou todo o mundo em 7 dias, e sua criação mais importante é o homem, feito à sua imagem e semelhança. Originalmente, o homem habitava no paraíso, mas após desobedecer Deus, ele foi expulso, e a história na Terra começa. Depois das histórias épicas dos primeiros homens, Deus fez um pacto com Abraão, que seus descendentes iam formar um povo e viver numa terra prometida. O símbolo desse pacto é a circuncisão. Eventualmente, eles vão parar no Egito, onde são escravizados, mas depois são libertos por Deus através de Moisés. Nessa fuga foi revelada a lei divina, o Torá, onde se descreve a forma como os homens devem viver suas vidas e organizar a sociedade para estar na graça de Deus. Ao chegar na Terra Prometida, os israelitas passam por altos e baixos, enquanto diversos profetas anunciam a vinda de um Messias. Durante o Império Romano, são exilados uma última vez de Israel, têm seu templo sagrado destruído e se espalham pelo mundo. Eles conseguiram manter a fé hoje, preservando a cultura, os costumes, os laços familiares e o estudo das escrituras nas sinagogas.
Lembra dos profetas judeus que avisaram sobre a vinda do Messias? Cristianismo. Pois é, os cristãos acreditam Diana no al-Masihiyya. judaísmo, mas com uma diferença central, que o Messias já veio, já foi e que ele ainda vai voltar mais uma vez. Ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar de novo para separar quem amou a Deus daqueles que não amaram. Pela Bíblia e pela tradição cristã, Deus se fez homem em Jesus no ano zero, em Israel. Depois disso sabemos pouco, mas Jesus começou a ensinar aos 30 anos e com 33 já tinha sido condenado à cruz pelos homens. Jesus apareceu de novo para os seus discípulos para mostrar não só a realização das antigas profecias, mas para formar uma nova aliança entre Deus e todos os homens, não só os judeus. Por isso, na fé cristã, Jesus foi o sacrifício perfeito para purificar os pecados do mundo e para marcar uma nova era. Depois que Jesus retornou aos céus, os seus apóstolos e seguidores foram ordenados a espalhar a fé por todo o mundo, pregando seus ensinamentos, como a regra de ouro e as outras parábolas. Assim nascem algumas diferentes formas de seguir Jesus. Catolicismo. Literalmente uma das Catolismo. maiores organizações do mundo, Catoliquia. com quase 1,4 bilhões de fiéis espalhados em todos os países. A Igreja Católica foi fundada pelo apóstolo Pedro em Roma, o primeiro Papa, e segue até hoje numa sequência perfeita. A Igreja é rigidamente estruturada, com a hierarquia dos padres, bispos, arcebispos e o Papa, e tem normas bem claras para quase todas as situações possíveis. Os católicos consideram a Igreja o reino de Deus na Terra e os 7 sacramentos garantem a boa obediência aos seus dogmas. Além disso, a teologia católica tem uma ênfase maior na intimidade com Deus por meio da razão e da lógica, sem negar os mistérios da fé e os milagres. Ortodoxia. Parente muito próximo da Igreja Católica, Diana eles já foram a al-Ortodoxia. mesma coisa, mas brigaram por uma diferença teológica em 1054. Os principais bispos do Oriente, os patriarcas, não aceitaram a decisão do Papa de afirmar que o Espírito Santo provém não só do Pai, mas também do Filho. A Igreja dos Ortodoxos é muito parecida nos sacramentos e na necessidade de hierarquia, só que a autoridade do patriarca é regional e não global. Por exemplo, a Rússia tem um patriarca, a Grécia também, o Levante outro, e por aí vai. Teologicamente, os ortodoxos valorizam uma experiência mais direta com o Pai, abrindo mão de racionalizações e buscando uma conexão mais mística com Ele, especialmente através da repetição da oração de Jesus e de práticas de asceticismo. Além disso, na Igreja Ortodoxa, os padres podem se casar, têm grandes barbas e não se reza com estátuas, mas com ícones. 17, um monge alemão chamado Lutero estava muito bolado porque ele achava que a Igreja Católica e o Papa tinham se corrompido por poder e dinheiro, abandonando o espírito do cristianismo. Ele pregou suas 95 teses, criticando a Igreja principalmente pela venda de indulgências, foi excomungado e acabou começando um movimento de separação da Igreja Católica, a Reforma Protestante, que acredita numa versão um pouco diferente do cristianismo. Eles não acreditam na santidade do Papa e da Igreja Católica, mas que qualquer grupo de pessoas pode formar uma igreja. Acreditam que você alcança a salvação só pela fé, não por boas ações, e que a Bíblia tem muito mais autoridade sobre Deus do que as regras e tradições de qualquer igreja. Calvinismo. O Lutero não foi a única pessoa que resolveu sair da Igreja Católica e criar uma versão diferente do cristianismo. Inspirados por ele, uns caras na Suíça, como Calvino e Zwingli, criaram uma teologia ainda mais diferente. Os calvinistas acreditam que, como Deus é todo-poderoso, ele já escolheu um grupo de pessoas que vão ser salvas, os eleitos, e fez uma aliança com eles. Além disso, eles acreditam numa vida e num culto regrado e simples, com igrejas menos decoradas que as católicas e luteranas. Batistas. São um grupo de protestantes rígidos que surgiu no século XVII, que acreditam na quebra radical com tradições de fora da Bíblia, como igrejas com hierarquia, para focar 100% nas escrituras. Eles acreditam que o crente tem que nascer de novo como cristão e por isso só batizam adultos, que já têm capacidade de entender o que significa seguir Jesus. Os batistas veem o mundo como cheio de pecado e buscam se afastar deles em práticas do dia a dia, evitando coisas como beber álcool e ouvir músicas explícitas. Pentecostais. São a denominação protestante mais moderna, com suas origens no começo do século XX nos Estados Unidos. Hoje em dia, existem muitos grupos pentecostais diferentes, cada um com a sua crença, mas com as seguintes semelhanças. Assim como os batistas, eles dão ênfase no renascimento espiritual, só que acreditam na experiência individual e direta de Deus através do batismo no Espírito Santo, que dá dons aos fiéis, como falar em línguas, e além disso louvam a Deus em cultos carismáticos, intensos e dramáticos. Islamismo. O Islã é a crença na revelação do profeta Maomé sobre o Deus único, cuja palavra em árabe é Allah. Maomé nasceu em Meca no ano de 571 e foi ele que acabou com o politeísmo na Arábia e uniu suas tribos. Seus seguidores acreditam que aos 40 anos ele recebeu uma visita do anjo Gabriel, que fez dele o único mensageiro de Deus,
concluindo a tradição que começou em Abraão e que até então estava em Jesus. Depois ele foi para Medina, onde se tornou um rei, e aí o islamismo virou um movimento político também. Por isso, o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, tem normas sobre a fé e sobre como governar conforme a vontade de Deus. Muçulmanos acreditam em um Deus uno, que nunca virou homem, que não pode ser representado e que exige submissão total. No dia do juízo final, eles vão ser julgados segundo a sua obediência. É fundamental negar outros deuses, rezar 5 vezes ao dia em prostração, fazer caridade, não tolerar a usura, fazer jejum durante o Ramadã e, se possível, fazer pelo menos uma peregrinação até Meca na vida. Logo após a morte de Maomé, os islâmicos conquistaram boa parte do Velho Mundo, mas eles também têm suas divisões entre si. Sunitas. O maior grupo muçulmano, eles são 83% da religião. هذا هو Surgem المشكل logo ديال após a morte السنة do والشيعة. Os sunitas optaram por apoiar a associação de Abu Bakr, um amigo e conselheiro de Maomé. Nessa corrente, além de consultarem o Alcorão, هنا فاش بداو consultam a المشاكل Sunna, ديال registro dos الإسلام. costumes de Maomé e a opinião dos grandes imãs, sábios e estudiosos da fé. Chiitas. Não, eles não são mais radicais. Chiitas são mais ou menos 16% dos islâmicos. Diferente dos sunitas, eles escolheram apoiar a associação de Ali, primo e genro de Maomé. Para os chiitas, você só pode virar um imã se for descendente do profeta. E por ser descendente, você é infalível. Ibades. São uma minoria religiosa perseguida no mundo islâmico, que representa só 1% da fé. Na primeira grande guerra civil islâmica entre sunitas e xiitas, eles se recusaram a lutar e se separaram do resto. Hoje só são maioria no Omã. Confucionismo. Não é exatamente uma religião, دي أنا ما عمري de سمعتها أنا regras كاع. sobre o que é certo e errado, criado por Confúcio no século V a.C., na China. O principal objetivo é manter a sociedade em ordem, e por isso existem as 5 relações hierárquicas: governante e súdito, pai e filho, irmão mais velho e irmão mais novo, marido e esposa, e amigo e amigo. A pessoa abaixo deve sempre respeitar e seguir as ordens da pessoa de cima, enquanto a de cima deve cuidar da melhor forma da pessoa de baixo. Os princípios mais importantes são o Ren, humanidade, e I, justiça. E se todos agirem como manda sua posição na hierarquia e seguirem esses princípios, a sociedade vai ser próspera e estável. Taoísmo. É uma das maiores tradições religiosas da China, junto com o confucionismo e o budismo. A crença é focada no Tao, chinês para Ocarim, a força que ordena todo o universo e que é a fonte de todas as coisas. É dessa tradição que vem o símbolo do Yin Yang e o conceito de Qi. O Yin Yang representa a dualidade da vida e da morte e como tudo no mundo está sempre evoluindo de um para o outro. Qi é a energia ou sopro vital de todas as coisas vivas. Os textos mais famosos são Tao Te Ching e Zhuangzi, mas existem muitos outros que também são sagrados. Natural. Tudo, desde rios, montanhas, até doenças e cabelo, tem um kami específico, que são expressões de Musubi, a energia criativa do universo que une todas as coisas. Existem muitos rituais, sendo o mais importante o Harai, que remove a poluição espiritual das pessoas. As rezas... على أي هادو تقريبا الديانات اللي كاينين على وجه البسيطة وما كتفهم والو، ما تفهم حتى شي حاجة، يعني الروينة الروينة الروينة، قيامة ديال الديانات. على أي هذا غير واحد روبورتاج خديناه باش الانسان ياخد فكرة، مازال غادي نسافروا ونتحركوا باش نعطيو فكرة على يعني الانسان يبحث في العمق ويشوف هادشي علاش كيتكلم، فهمتي؟ باش الانسان يستافد، ما حدك عايش خصك تستافد. اوكي، يلا تحياتي الاخوان، ونشوفكم في شي فيديو اخر ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم، السلام عليكم.